Ela sim é uma mãe de verdade, diferente de você. Ouvir isso enquanto minha filha abraçava outra mulher fez o chão desaparecer sob meus pés e o ar faltar nos meus pulmões. Engoli a dor a seco e sorri. Meu nome é Célia Ferreira Lima, tenho 65 anos. E esta é a história de como uma frase ingrata se transformou no silêncio mais desesperador que minha filha já sentiu ao perceber o que tinha perdido. As palavras da Patrícia cortaram o ar como uma lâmina afiada, e eu senti cada sílaba cravar no meu peito. Meu coração disparou. Minhas mãos, que seguravam o prato de bolo caseiro que eu tinha passado a manhã inteira fazendo, começaram a tremer. O cheiro de canela e açúcar mascavo que exalava daquele bolo simples, feito com tanto carinho, de repente pareceu patético perto das 3 caixas enormes de presentes importados que Elaine tinha acabado de trazer. A sala da casa da Patrícia estava cheia. Ela, o marido Anderson, a sogra Elaine e meus 3 netos, Gabriel, de 12 anos, Lucas, de 9 e a pequena Sofia, de 7. Todos olhavam para aquela cena. Era domingo de churrasco, aquele ritual de família que costumava ser nosso momento sagrado, mas que nos últimos 2 anos tinha se transformado numa espécie de palco para minha humilhação silenciosa. Eu tinha chegado a menos de 20 minutos. Estacionei meu Palio 2010 na rua, porque a garagem estava ocupada pelos 2 carros deles, uma SUV importada e o sedã prateado do Anderson. Subi os degraus da casa de 3 andares que eles tinham comprado no Tatuapé, carregando meu bolo singelo numa travessa de vidro que ganhei de presente de casamento há 40 anos. A porta estava entreaberta, e quando entrei, a cena já estava montada. Patrícia exibia para as amigas do condomínio uma bolsa caríssima, daquelas que custam o equivalente a 3 meses da minha aposentadoria. A bolsa tinha sido presente da Elaine, é claro. Minha filha girava de um lado para o outro, mostrando cada detalhe do couro italiano, da ferragem dourada, do forro de seda. Os olhos dela brilhavam de uma forma que eu não via há muito tempo, quando olhava para mim. "Mãe, você chegou!" A voz da Patrícia soou mais como uma constatação burocrática do que uma saudação calorosa. Ela mal olhou para o meu bolo. "Pode deixar aí na cozinha. Depois a gente vê. Depois a gente vê." Como se aquele bolo fosse um detalhe insignificante. Uma sobra que talvez nem fosse consumida. Engoli seco e levei a travessa até a cozinha americana, onde a churrasqueira elétrica de última geração estava assando picanha nobre. O cheiro da carne misturado com o alho e a cebola fritando deveria ser reconfortante, mas só aumentava o aperto no meu estômago. Coloquei o bolo no canto da bancada de granito, ao lado de 3 sobremesas industrializadas caras que alguém tinha trazido. Meu bolo caseiro parecia um primo pobre, deslocado, inadequado. Foi nesse momento que Elaine Nogueira fez sua entrada triunfal. 62 anos, cabelos loiros impecavelmente escovados, usando um vestido de linho bege que provavelmente custava mais que meu aluguel, e aquele perfume francês enjoativo que impregnava tudo por onde ela passava. Nos braços, 3 caixas de papelão com logotipos de marcas internacionais. "Chegou a vovó mais legal do mundo", ela anunciou, e as crianças correram para ela como se fosse o Papai Noel em pessoa. Meu coração apertou ao ver meus netos ignorarem minha presença para se aglomerar ao redor da mulher que, há apenas 3 anos, era uma estranha em nossas vidas. Elaine tinha ficado viúva havia 3 anos. O marido, um empresário do ramo de importação, tinha morrido de infarto fulminante e deixado uma fortuna considerável. Foi quando ela se reinventou, abriu uma empresa de cosméticos de luxo e decidiu que seria a sogra perfeita, a avó perfeita, a figura materna que todos mereciam ter. E a Patrícia, minha filha única, que criei sozinha depois do divórcio há 12 anos, abraçou essa nova realidade com um entusiasmo que me esfaqueava um pouco mais a cada dia. Nos últimos 2 anos, Elaine tinha levado a Patrícia e as crianças para a Disney, tinha pago uma reforma cara no consultório odontológico da minha filha, tinha dado roupas de grife, jantares em restaurantes sofisticados, fins de semana em resorts, e a cada presente caro, a cada gesto grandioso, eu ia ficando menor. Invisível. "Abram logo!" Elaine distribuiu as caixas com um sorriso largo. As crianças rasgaram o papel de presente como animais famintos. Tênis importados para o Gabriel,
um tablet para o Lucas, uma boneca de porcelana caríssima para a Sofia. As exclamações de alegria ecoaram pela casa. Obrigada, vó Elaine. Você é demais. Melhor presente do mundo. Eu estava sentada no sofá de couro, as mãos entrelaçadas no colo, assistindo aquela cena como se fosse uma espectadora numa peça de teatro. Ninguém tinha comentado sobre o meu bolo. Ninguém tinha me perguntado como estava. Eu era apenas a mobília, a paisagem, a mãe conveniente que aparecia quando devia, mas que não tinha o glamour, o brilho, o dinheiro para competir com a sogra milionária. Foi então que a Patrícia fez o impensável. Ela caminhou até a Elaine, que estava sentada na poltrona como uma rainha em seu trono, e a abraçou com uma intensidade que me fez sentir náusea. Um abraço longo, apertado, daqueles que você dá em quem realmente ama. E então, ainda abraçada na sogra, a Patrícia virou o rosto na minha direção e soltou aquelas palavras venenosas que nunca vou esquecer. Ela, sim, é uma mãe de verdade, diferente de você. O mundo parou. O som da churrasqueira chiando ao fundo, as risadas das crianças com os presentes novos, o burburinho das amigas do condomínio, tudo virou um ruído abafado, distante. Eu vi o sorriso de satisfação da Elaine se alargando. Vi o Anderson, meu genro, tentando disfarçar uma risada cínica enquanto bebia cerveja importada. Vi as amigas da Patrícia trocarem olhares desconfortáveis. E vi minha filha, minha única filha, me olhando com uma mistura de desafio e desprezo que eu nunca tinha visto antes. Era como se ela estivesse testando até onde poderia me empurrar. Como se estivesse esperando que eu retrucasse, que eu chorasse, que eu implorasse por relevância naquela hierarquia familiar que eu nem sabia que existia. Mas algo dentro de mim não quebrou. Algo dentro de mim endureceu. Eu senti uma onda de clareza mental, uma frieza calculada que vinha de um lugar que eu nem conhecia em mim mesma. Respirei fundo. O ar entrou nos meus pulmões carregado daquele perfume enjoativo da Elaine, e eu o expeli devagar, limpando minha mente. Olhei bem para a minha filha, não com mágoa, não com raiva, mas com uma calma assustadora que até eu mesma estranhei. E então, em voz clara e serena, eu respondi: que bom, filha. Então, a partir de hoje, é ela quem vai pagar a escola dos seus filhos. O sorriso da Patrícia desapareceu instantaneamente. A satisfação no rosto da Elaine se transformou em confusão. O Anderson engasgou com a cerveja e começou a tossir desesperadamente. As amigas do condomínio pararam de conversar e todas as cabeças se viraram para mim. O silêncio que se instalou naquela sala foi tão profundo, tão absoluto, que eu consegui ouvir o bater do meu próprio coração. As crianças interromperam a brincadeira com os presentes novos. Até a churrasqueira pareceu parar de fazer barulho. Mãe, do que você está falando? A voz da Patrícia saiu trêmula, quase um sussurro estrangulado. Ela tinha soltado a Elaine e dado 2 passos na minha direção, o rosto pálido como papel. Eu me levantei do sofá devagar, peguei minha bolsa de couro sintético surrado, tão diferente daquela bolsa de grife que ela tinha acabado de ganhar, e ajeitei a alça no ombro. Não desviei o olhar do rosto da minha filha. Queria que ela visse que eu estava falando sério. Queria que ela sentisse o peso das palavras que tinha acabado de dizer. Estou falando das mensalidades do Colégio São Francisco, eu disse, mantendo aquele tom de calma absoluta que contrastava com o caos de emoções que começava a se instalar naquela sala. R$ 2.300 por criança, vezes 3, R$ 6.900 por mês, que eu pago sozinha há 4 anos. A informação caiu como uma bomba. A Patrícia abriu a boca, mas nenhum som saiu. O Anderson deixou a cerveja cair no chão. O líquido dourado se espalhou pelo porcelanato branco, mas ninguém se mexeu para limpar. A Elaine estava boquiaberta, as mãos ainda suspensas no ar no gesto de abraço que tinha dado na Patrícia segundos atrás. As amigas do condomínio começaram a sussurrar entre si. E eu continuei falando, porque agora que tinha começado, não ia parar. Deixa eu fazer as contas para vocês entenderem bem. Eu abri a bolsa, tirei meu celular velho, abri a calculadora. Queria que aquilo fosse didático, matemático, incontestável. 4 anos significa 48 meses. Mas na verdade são 58 meses, porque comecei a pagar um pouco antes. 58 vezes R$ 6.900.
Apertei os números na tela, bem devagar, para que todos pudessem acompanhar. R$ 402.200. Isso sem contar material escolar, que todo início de ano são uns 1.500 por criança. Mais uniforme, uns 400 por criança. Mais as excursões trimestrais, uns 300 por criança. Mais lanche, porque a escola não fornece, uns 200 por mês por criança. Eu levantei os olhos do celular e vi que a Patrícia estava tremendo. Literalmente tremendo, as mãos apertadas contra o peito, os olhos arregalados em pânico crescente. O Anderson tinha ficado vermelho, uma mancha de cor subindo do pescoço até a testa. A Elaine se levantou da poltrona, a postura de rainha tinha desaparecido completamente. Somando tudo isso, eu continuei, guardando o celular de volta na bolsa. Facilmente, R$ 500.000 que saíram da minha aposentadoria de professora estadual nos últimos 4 anos. Enquanto vocês gastavam o salário de vocês com casa grande, carro importado, restaurante chique e roupa de marca. Mas mãe, eu pensei que... A Patrícia finalmente conseguiu articular alguma coisa, mas eu ergui a mão, cortando as palavras dela. Você pensou o quê, Patrícia? Que a escola era de graça? Que alguém fazia caridade para vocês? Que dinheiro caía do céu todo dia 10 de cada mês quando a mensalidade vencia? Minha voz estava firme, mas por dentro eu sentia uma tempestade de emoções. Raiva, tristeza, decepção, mas principalmente uma sensação de libertação que eu não esperava sentir. Ou você simplesmente nunca perguntou por que era conveniente não saber? Porque enquanto eu pagava a educação dos seus filhos com o suor da minha aposentadoria, você podia fingir que tinha esse padrão de vida alto sozinha? A Patrícia tentou se aproximar de mim, as lágrimas começando a escorrer pelo rosto cuidadosamente maquiado. Mãe, por favor, a gente pode conversar sobre isso em particular? Ela olhou para as amigas, para a Elaine, claramente envergonhada de estar tendo aquela conversa na frente de plateia. Mas eu não ia dar esse privilégio a ela. Ela tinha me humilhado publicamente. A vingança seria pública também. Não, Patrícia. A gente vai conversar aqui e agora, na frente de todo mundo. Você acabou de me humilhar na frente da sua sogra, do seu marido, das suas amigas, dizendo que eu não sou uma mãe de verdade. Então, agora todo mundo vai ouvir que tipo de mãe eu realmente sou. Eu caminhei até o centro da sala, virando de costas para a porta, encarando todos eles. Vocês sabem quanto uma professora aposentada da rede estadual ganha? R$ 3.200 por mês. Eu ganho R$ 3.200 e gastava R$ 6.900 com a escola dos meus netos. Sabem como eu fazia isso? Dando aula particular de português à noite e aos fins de semana. Corrigindo redação de cursinho por R$ 15 cada. Fazendo bolo por encomenda para vender no condomínio onde moro. Vi o Gabriel, meu neto mais velho, largando o tênis importado no chão e me olhando com aqueles olhos grandes, processando a informação. Ele era o único ali que talvez entendesse a dimensão do que eu estava dizendo. Ele era o único que sempre demonstrava carinho genuíno por mim, sem precisar de presente caro como moeda de troca. Vó, ele sussurrou, mas eu balancei a cabeça pedindo silenciosamente que ele me deixasse terminar. Vocês acham que eu não queria dar presentes caros para os meus netos? Minha voz começou a ficar embargada, mas eu me segurei. Não ia chorar ali, não na frente deles. Vocês acham que eu não queria ser a avó que leva para Disney, que dá tablet, tênis importado, boneca de porcelão? Eu queria. Nossa, como eu queria. Mas eu tinha que escolher entre ser a avó do presente caro ou ser a avó que garantia educação de qualidade. E eu escolhi a educação. Porque, diferente de vocês, eu entendo que educação é o único patrimônio que ninguém pode tirar dos meus netos. A Elaine finalmente encontrou a voz. Célia, eu não sabia de nada disso. Se eu soubesse, eu teria... Mas eu a interrompi com um olhar gelado. Você teria o quê, Elaine? Oferecido ajuda? Por favor. Você sabia exatamente o que estava fazendo. Você usou seu dinheiro como arma para me diminuir aos olhos da minha própria filha e dos meus próprios netos. Você comprou o afeto deles com presente caro, enquanto eu quebrava as costas trabalhando para dar o essencial. E agora vai ter a oportunidade de provar que é realmente essa mãe e vó maravilhosa que minha filha acha que você é. Como assim? A voz da Elaine estava defensiva agora, os braços cruzados sobre o peito. Eu sorri. Um sorriso sem alegria, sem calor.
Um sorriso de quem acabou de tomar uma decisão definitiva. Como assim? É simples. Você é a mãe de verdade, segundo a Patrícia. Então você vai assumir as responsabilidades de mãe. A partir de janeiro, quando começar o ano letivo novo, a matrícula das 3 crianças está em aberto. R$ 6.900 por mês. Pode pagar você. Ou a Patrícia e o Anderson pagam. Mas eu não pago mais um centavo. O pânico no rosto da Patrícia era palpável agora. Ela olhou para o marido, que estava branco como papel. Olhou para a Baelaine, que desviou o olhar. Olhou de volta para mim. E eu vi naquele momento o exato instante em que ela percebeu a dimensão da merda que tinha feito. Mãe, você não pode fazer isso. As crianças vão perder a vaga na escola. Posso fazer sim, Patrícia, e vou fazer. Porque eu não sou obrigada a bancar o luxo de vocês enquanto sou tratada como lixo. Eu ajeitei a bolsa no ombro mais uma vez. Um gesto definitivo de quem está indo embora. Você tem razão em uma coisa que disse hoje. A Elaine dá presentes melhores que eu. Ela dá bolsa de grife, tênis importado, viagem para Disney. Eu só dou educação de qualidade para os meus netos. Besteira minha, né? Porque educação não aparece em foto de Instagram. Educação não dá like. Educação é só o futuro deles, mas isso não importa quando você tem uma bolsa italiana para mostrar nas redes sociais. Eu me virei e comecei a caminhar em direção à porta. A Patrícia veio atrás de mim, desesperada. Mãe, espera, a gente precisa conversar, você não pode ir embora assim. Ela agarrou meu braço, mas eu me soltei com delicadeza. Não com violência, apenas com firmeza. Eu posso sim, Patrícia, e vou. Vocês têm 2 meses para se organizar. Dezembro e janeiro eu ainda pago, porque eu não sou cruel com as crianças. Mas a partir de fevereiro, quando começar o ano letivo de verdade, a responsabilidade é de vocês. Boa sorte. Eu abri a porta e senti o ar fresco da tarde de domingo no rosto. Mas antes de sair completamente, eu me virei uma última vez. Olhei para a Elaine, que estava parada no meio da sala com aquela expressão de quem não sabe o que fazer. E você, Elaine, já que é a mãe melhor, já pode ir preparando o talão de cheques, ou a transferência bancária, como preferir. Afinal, mãe de verdade paga escola, não só compra o amor com presente caro. Eu saí daquela casa com a cabeça erguida, os ombros retos, sem olhar para trás. Ouvi a voz da Patrícia chamando atrás de mim, mas não parei. Desci os degraus devagar, entrei no meu palio velho, fechei a porta e só então, apenas então, eu desabei. As lágrimas vieram todas de uma vez. Um choro convulsivo que vinha de um lugar tão fundo dentro de mim que eu nem sabia que existia. Eu soquei o volante, 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, liberando toda a raiva contida. Como tinha chegado naquele ponto? Como minha filha, que eu carreguei no colo, que eu criei sozinha depois do divórcio, que eu ensinei a andar de bicicleta e a ler, tinha se tornado essa pessoa capaz de me humilhar daquela forma? Eu chorei ali dentro do carro por tempo indeterminado. Podia ter sido 10 minutos ou 1 hora, eu não sei. Até que não tinha mais lágrimas. Até que meu rosto estava inchado e minha garganta estava doendo. Só então eu limpei os olhos, dei a partida no carro e dirigi de volta para o meu apartamento de 2 quartos no Tatuapé. O trânsito de domingo estava leve. Eu conseguia ouvir meus próprios pensamentos misturados com o som baixo da rádio, tocando uma música antiga que minha mãe costumava cantar. Quando cheguei em casa, estacionei na garagem do prédio e fiquei mais alguns minutos sentada no carro, olhando para o painel empoeirado. Meu telefone vibrou. Era a mensagem da Patrícia. Várias mensagens. Eu nem abri. Só desliguei o celular. Precisava de silêncio. Precisava pensar. Subi para o apartamento no 3º andar, abri a porta e o cheiro familiar de casa me recebeu. Aquele cheiro de lavanda do sachê que eu deixo no armário, misturado com o cheiro de café que eu tinha feito pela manhã antes de sair. Deixei a bolsa no sofá bege de tecido puído, tirei os sapatos, fui até a cozinha e coloquei água para ferver. Foi quando ouvi a batida na porta. 3 batidas discretas que eu reconheceria em qualquer lugar. Dona Neuza, minha vizinha do apartamento ao lado. 70 anos, viúva há 5, e minha amiga mais próxima nos últimos 10 anos. Abri a porta e ela estava lá, segurando uma garrafa térmica de café fresco e um saquinho de pão de queijo quentinho. Vi você chegando da janela, filha. Vi sua cara de quem chorou. Achei que podia precisar de companhia. Eu deixei ela entrar sem falar nada. Não precisava.
Dona Neuza entendia silêncios. A gente se sentou na mesa da cozinha, aquela mesinha de fórmica com 4 cadeiras que eu comprei numa liquidação há 15 anos. Ela serviu o café nos copos de vidro, colocou os pães de queijo num prato e esperou. Esperou eu estar pronta para falar. E quando eu comecei, saiu tudo. Contei sobre o churrasco, sobre a bolsa cara da Helene, sobre o meu bolo sendo ignorado, sobre o abraço da Patrícia na sogra, sobre aquela frase horrível que ela tinha dito. E contei sobre minha reação, sobre ter revelado que pagava a escola, sobre ter dito que não pagaria mais. Dona Neuza me ouviu em silêncio, tomando goles pequenos de café, assentindo de vez em quando. Quando terminei, ela colocou a mão enrugada sobre a minha e disse, com aquela voz firme de quem já viveu muito e sabe das coisas: Célia, você fez certo. Filho que não te valoriza precisa sentir tua falta. Você passou 4 anos sendo conveniente, sendo invisível, sendo a solução silenciosa para os problemas deles, e eles se acostumaram, se acomodaram, acharam que era obrigação sua. Chegou a hora de você ensinar para eles o que é gratidão. Mas e se eu perder minha filha de vez? Minha voz saiu fraca, assustada. E se ela nunca me perdoar? E se eu nunca mais ver meus netos? Dona Neuza apertou minha mão. Filha, você não vai perder ela. Ela que está correndo o risco de perder você. Tem diferença. E quando a pessoa percebe que vai perder de verdade algo valioso, ela acorda. Sua filha vai acordar. Pode demorar um dia, uma semana, um mês, mas ela vai acordar. E quando acordar, você precisa estar firme na sua decisão, porque se você voltar atrás agora, vai ensinar para ela que pode te humilhar à vontade que você sempre volta. Passamos o resto da tarde ali, conversando, tomando café, comendo pão de queijo. Dona Neuza me contou histórias da época em que os filhos dela eram pequenos, das dificuldades que enfrentou, das vezes que precisou ser dura para ensinar o certo. E aos poucos, eu fui me acalmando. Fui recuperando aquela frieza calculada que tinha sentido na casa da Patrícia. Fui entendendo que tinha tomado a decisão certa, mesmo que doesse. Principalmente porque doía. Quando Dona Neuza foi embora, já eram 7 da noite. Liguei meu celular e encontrei 53 mensagens não lidas. A maioria da Patrícia. Algumas do Anderson, 2 da Helene. Não li nenhuma. Só coloquei o celular no silencioso e fui tomar um banho quente. Deixei a água escorrer por muito tempo, levando junto o cheiro do perfume enjoativo da Helene, o cheiro da picanha da churrasqueira, o cheiro daquela sala onde eu tinha sido humilhada. Quando saí do chuveiro, me senti limpa, não só por fora, por dentro também. Coloquei meu pijama mais confortável, fiz um chá de camomila, sentei no sofá e finalmente abri as mensagens. Mãe, me desculpa, eu não quis dizer aquilo. Mãe, por favor, a gente precisa conversar. Mãe, você não pode fazer isso comigo. Mãe, as crianças vão perder a escola. As mensagens da Patrícia eram um misto de desculpa e chantagem emocional. Sempre a mesma ladainha. Mas eu percebi uma coisa. Em nenhuma das 53 mensagens, ela tinha dito que entendia o sacrifício que eu fazia. Em nenhuma, ela tinha dito obrigada por ter pago a escola dos meus filhos por 4 anos. Tudo era sobre o medo de perder o benefício, não sobre gratidão pelo que eu tinha feito. Eu respirei fundo e escrevi uma única mensagem de resposta, que enviei para Patrícia, para o Anderson e para Helene no mesmo grupo. Vocês têm até janeiro para se organizar. Em fevereiro, a responsabilidade é de vocês. Não vou voltar atrás. Não mandem mais mensagens. Quando eu estiver pronta para conversar, eu procuro vocês. Enviei, saí do grupo e bloqueei temporariamente os 3 contatos. Precisava de paz, precisava pensar, precisava pela primeira vez em anos colocar minha dignidade em primeiro lugar. Naquela noite, deitada na minha cama de solteiro, olhando para o teto escuro do quarto, eu me perguntei se tinha feito a coisa certa, se não tinha sido muito dura, se não estava sendo egoísta. Mas então eu lembrei da frase da Patrícia. Ela sim é uma mãe de verdade, diferente de você. E a dúvida desapareceu. Fechei os olhos e dormi. E pela primeira vez em 4 anos, dormi em paz, sem o peso invisível de estar sendo explorada e desrespeitada ao mesmo tempo. Mas o que eu não sabia naquela noite era que aquele domingo tinha sido apenas o começo, que a verdadeira tempestade ainda estava por vir.
E que quando eu finalmente descobrisse toda a extensão da mentira em que tinha vivido nos últimos anos, minha decisão de cortar o pagamento da escola seria apenas o primeiro movimento de um cheque-mate muito mais complexo. Antes de eu contar o que aconteceu depois daquele domingo, me diz uma coisa. Você acha que eu exagerei? Que fui longe demais? Ou você faria a mesma coisa no meu lugar? Deixa aqui nos comentários, porque o que veio depois mudou tudo. Na segunda-feira de manhã, bem cedo, antes mesmo do sol nascer completamente, eu já estava sentada na mesa da cozinha com uma xícara de café preto nas mãos e uma decisão tomada. Tinha dormido pouco, mas tinha dormido em paz. E na luz fria da manhã, sem a emoção do dia anterior, eu sabia exatamente o que precisava fazer. Esperei até às 8 horas, horário comercial, e liguei para o Colégio São Francisco. A secretária que me atendeu era a Dona Marisa, uma senhora simpática que já conhecia minha voz de tanto eu ligar nos últimos 4 anos, resolvendo questões de mensalidade, material, reunião de pais. Bom dia, Dona Marisa. Aqui é a Célia Ferreira Lima, avó do Gabriel, Lucas e Sofia Nogueira. Minha voz estava firme. Preciso fazer uma alteração no cadastro de pagamento dos meus netos. Bom dia, Dona Célia. Claro, pode falar. O que a senhora precisa? Preciso cancelar a autorização de débito automático da minha conta para as mensalidades das 3 crianças. A partir de fevereiro, a responsabilidade pelo pagamento vai ser dos pais, a Patrícia e o Anderson. Houve uma pausa do outro lado da linha. Dona Célia, a senhora tem certeza? Isso significa que os senhorias Patrícia e Anderson vão precisar assumir o pagamento direto. E se houver atraso, as crianças podem ficar sem acesso às atividades escolares. Assim, eu tenho absoluta certeza. Pode fazer o procedimento. Mas, Dona Célia, faltam só 2 meses para o final do ano. A senhora não quer esperar até janeiro para fazer essa mudança? Eu respirei fundo. Dona Marisa, vou ser honesta com a senhora. Eu vou continuar pagando dezembro e janeiro. Não quero que as crianças percam o final do ano letivo, mas preciso que essa mudança seja oficial agora. Preciso que a escola notifique os pais de que, a partir de fevereiro, eles são os responsáveis legais pelo pagamento. É urgente. A secretária entendeu que algo sério tinha acontecido. Entendi, Dona Célia. Vou fazer o procedimento hoje mesmo. A escola vai enviar uma notificação formal para os endereços de e-mail e também uma carta física para a residência dos senhores Patrícia e Anderson. A senhora quer continuar recebendo os comunicados da escola? Quero sim. Mas só comunicados sobre o desenvolvimento escolar das crianças. Nada de cobrança financeira. Isso é com os pais agora. Perfeitamente entendido. Vou processar tudo hoje. A senhora vai receber um e-mail de confirmação. Desliguei o telefone e senti um peso enorme sair dos meus ombros. Estava feito. Não tinha mais volta. Tomei outro gole de café e olhei pela janela da cozinha. O dia estava começando ensolarado. O céu azul claro, sem nuvens. As pessoas estavam indo trabalhar. A vida estava seguindo seu curso normal. E eu também precisava seguir. Precisava reconstruir minha vida sem ser a solução conveniente para os problemas da minha filha. Os 3 dias seguintes foram silenciosos. Terrivelmente silenciosos. Meu celular não tocou nenhuma vez. As mensagens que eu tinha bloqueado ficaram no limbo digital. Eu passei esses dias organizando meu apartamento, colocando a vida em ordem, revisitando velhos álbuns de fotos. Encontrei fotos da Patrícia criança, aquela menina de tranças que ria alto e me abraçava com força. Onde tinha dado errado? Em que momento eu tinha perdido aquela menina? Ou será que ela nunca tinha existido de verdade e eu tinha vivido numa ilusão todos esses anos? Na quinta-feira à tarde, eu estava na varanda do apartamento regando minhas plantas quando ouvi a campainha tocar. 2 vezes, insistente. Fui até a porta, olhei pelo olho mágico e vi a Patrícia do outro lado. Estava com a cara inchada, sem maquiagem, usando um moletom velho, muito diferente da mulher impecável e glamurosa que eu tinha visto no domingo. Por um momento pensei em não atender, em deixar ela ali, esperando, sentindo na pele o que é ser ignorada. Mas algo dentro de mim não conseguiu. Ainda era minha filha, ainda era a menina que eu tinha criado, mesmo que ela tivesse se tornado alguém que eu não reconhecia. Abri a porta. A Patrícia estava com os olhos vermelhos, as mãos tremendo. Mãe, a voz dela saiu quebrada.
Por favor, preciso falar com você. Eu me afastei e deixei ela entrar. Mas não ofereci café, não ofereci abraço, não ofereci o acolhimento maternal que eu sempre oferecia. Só fechei a porta e fiquei esperando ela falar. A Patrícia caminhou até a sala, olhou ao redor como se estivesse vendo aquele espaço pela primeira vez, e então se virou para mim com as lágrimas escorrendo pelo rosto. A escola mandou a notificação, hoje de manhã. Chegou no e-mail e também uma carta pelos correios. Eles disseram que a partir de fevereiro, eu e o Anderson somos os únicos responsáveis pelo pagamento. Mãe, pelo amor de Deus, você não pode fazer isso. A voz dela foi subindo, histérica. São quase R$ 7.000 por mês. A gente não tem esse dinheiro. Patrícia, você é dentista. Seu marido é gerente de vendas em uma multinacional. Vocês moram numa casa de 3 andares. Tem 2 carros importados. Como é possível que não tenham R$ 7.000 por mês? Ela abriu e fechou a boca várias vezes, procurando argumentos, mas não encontrou nenhum que fizesse sentido. A gente tem despesas? Que despesas? Eu cruzei os braços. A prestação da casa, o IPTU, os carros, o condomínio, os restaurantes caros toda semana, as roupas de marca, é isso? Vocês gastam todo o dinheiro de vocês mantendo um padrão de vida que não podem pagar e eu era a trouxa que tampava o buraco financeiro de vocês pagando a escola das crianças? Não é assim, mãe. Então me explica como é, Patrícia. Me explica como você ganha bem, seu marido ganha bem, mas vocês não têm R$ 7.000 para o que deveria ser a prioridade máxima, a educação dos seus próprios filhos. Ela começou a chorar mais forte, o corpo todo tremendo. E parte de mim, aquela parte maternal que nunca morre completamente, quis abraçar ela, dizer que estava tudo bem, que eu ia continuar pagando. Mas eu me segurei. Me segurei com toda a força que tinha, porque sabia que se cedesse agora, ela nunca aprenderia, nunca valorizaria, nunca entenderia a dimensão do que eu tinha feito. Mãe, eu sei que eu errei. Eu sei que falei uma coisa horrível domingo. Eu estava errada. Mas, por favor, não castiga meus filhos por causa do meu erro. Eles não têm culpa. Eu não estou castigando seus filhos, Patrícia. Eu estou parando de fazer algo que nunca foi minha obrigação. A obrigação de pagar a escola dos seus filhos sempre foi sua. E do Anderson. Eu só assumi porque vocês nunca se dispuseram a assumir. E agora chegou a hora de vocês amadurecerem e serem pais de verdade. Mas como? A gente não tem esse dinheiro. Se tirar 7.000 por mês do nosso orçamento, a gente não vai conseguir pagar as contas. Então façam escolhas. Minha voz estava fria agora, sem emoção. Vendam um dos carros. Troquem a casa grande por uma menor. Cortem os gastos supérfluos. Parem de jantar fora 3 vezes por semana. Parem de comprar roupa de marca. Aprendam a viver dentro das possibilidades de vocês. É o que pessoas adultas e responsáveis fazem. A Patrícia me olhou como se eu tivesse dito a coisa mais absurda do mundo. Vender o carro, trocar de casa. Mãe, você está maluca? A gente não pode descer de padrão assim. E foi nesse momento que eu entendi tudo. Entendi que para ela, para Patrícia, a imagem era mais importante que a realidade. O status era mais importante que a substância. Parecer rica era mais importante que ser responsável. E eu tinha alimentado isso. Eu tinha permitido que ela vivesse nessa fantasia, pagando a conta do que ela não podia pagar enquanto ela construía uma vida de aparências. Então peça para Elaine pagar. Eu disse simples assim. A Patrícia desviou o olhar. Eu já pedi. Ela disse que não. Como assim ela disse que não? Domingo, ela era a mãe maravilhosa. A mãe de verdade. A que vale mais que eu. Ela disse que não é obrigação dela. Que são meus filhos. Minha responsabilidade. Eu quase ri. Quase. Porque tinha uma ironia deliciosa nisso. A Elaine, tão disposta a ser a avó perfeita quando era só dar presente caro e ganhar os holofotes, tinha recuado na hora que precisava assumir responsabilidade real. Viu como é fácil julgar, Patrícia? É fácil ser a mãe perfeita quando você só aparece para os momentos bonitos. É fácil ser a avó adorada quando você só dá presente e não tem obrigação nenhuma. Mas na hora de assumir as responsabilidades de verdade, até a Elaine saiu correndo. Mãe, isso é vingança? Você está fazendo isso para se vingar de mim? A voz da Patrícia estava acusatória agora, desesperada, tentando colocar a culpa em mim.
Isso não é vingança, Patrícia. Vingança seria eu ter te humilhado publicamente, ter te diminuído, ter te tratado como lixo. Eu não fiz nada disso. Eu só parei de ser conveniente. Parei de me sacrificar por quem não me valoriza. Se você quer chamar isso de vingança, problema seu. Ela ficou me olhando por um longo momento, as lágrimas secando no rosto, e então disse algo que me cortou. Você não é a mãe que eu pensava que você fosse. Eu segurei a respiração por um segundo, porque doeu. Nossa, como doeu. Mas então eu respondi, com uma calma que surpreendeu até a mim mesma. Não, Patrícia, eu sou exatamente a mãe que sempre fui. Você é que não é a filha que eu pensava que você fosse. Ela saiu sem dizer mais nada. Bateu a porta com força. E eu? Eu fui até o sofá e sentei, as pernas bambas. Fiquei ali sentada por horas, olhando para a parede, processando aquela conversa. A dor era física. Era como se alguém tivesse enfiado uma faca no meu peito e torcido devagar. Minha única filha, meu único sangue. E a gente tinha chegado naquele ponto. Os dias que se seguiram foram os mais escuros da minha vida. Eu entrei numa espécie de luto. Luto por uma relação que tinha morrido. Por uma filha que eu tinha perdido mesmo ela ainda estando viva. Passei a semana inteira sem sair de casa, vivendo de sopas instantâneas e chá, sem vontade de comer, sem vontade de viver direito. Dona Neuza batia na porta todo dia, trazia comida, me fazia companhia, mas até a presença dela era um peso. Eu só queria ficar sozinha, no escuro, processando a dor. Cancelei as aulas particulares que tinha agendado, cancelei as encomendas de bolo, parei de responder mensagens no celular, parei de ver televisão. Só ficava deitada no sofá, olhando para o teto, revivendo cenas da infância da Patrícia, procurando sinais que eu tinha perdido, tentando entender onde tinha dado errado. Será que eu tinha mimado demais? Será que eu tinha sido permissiva demais? Será que eu tinha falhado como mãe e por isso ela tinha se tornado essa pessoa? Mas então, no 8º dia depois daquela conversa horrível, algo mudou. Eu acordei de manhã e me olhei no espelho do banheiro, e quase não me reconheci. Tinha olheiras profundas, o cabelo desgrenhado, a pele pálida. Eu parecia ter envelhecido 10 anos em uma semana. E naquele momento, olhando para aquele reflexo patético, eu senti algo diferente da tristeza. Senti raiva. Raiva de mim mesma. Raiva por estar me destruindo por causa de alguém que não me valorizava. Raiva por estar definindo meu valor através do amor de uma pessoa que tinha me tratado como lixo. Chega, eu disse pro meu reflexo. Chega de sofrer por quem não merece. Tomei um banho demorado, daqueles em que você esfrega a pele com força, lavando embora não só a sujeira, mas também a autopiedade. Me arrumei direito pela primeira vez em uma semana. Coloquei uma roupa bonita, passei batom, penteei o cabelo. Fui até a cozinha e fiz um café da manhã de verdade. Pão francês tostado, manteiga, queijo, fruta. Comi devagar, saboreando cada pedaço, me reconectando com a vida. E então peguei meu celular e comecei a fazer ligações. Liguei para as antigas colegas de trabalho que eu tinha abandonado depois que me aposentei. Marquei almoços, cafés, encontros. Liguei para o pessoal do grupo de caminhada do parque que eu tinha parado de frequentar porque estava sempre ocupada pagando conta e fazendo bico para pagar escola de neto. Voltei a me inscrever. Liguei para a academia popular do bairro e renovei a matrícula. Comecei a reconstruir minha vida social que tinha ficado em segundo plano enquanto eu me sacrificava em silêncio. E sabe o que descobri? Que eu tinha amigos. Que eu tinha pessoas que gostavam de mim por quem eu era, não pelo que eu podia oferecer financeiramente. Que tinha espaços onde minha presença importava, onde minha voz era ouvida, onde minhas opiniões eram valorizadas. E pela primeira vez em anos, eu me senti leve, livre, sem o peso invisível de estar sendo explorada. Comecei a usar o dinheiro que economizava por não pagar a escola dos netos em mim mesma. Comprei roupas novas. Fui ao salão fazer cabelo e unhas. Me inscrevi num curso de italiano que sempre quis fazer. Voltei a ir no cinema, no teatro, em exposições, redescobrindo prazer em coisas simples que eu tinha abandonado porque estava sempre correndo, sempre trabalhando, sempre me sacrificando por uma família que não reconhecia meu sacrifício. As semanas foram passando e eu fui ficando mais forte, mais confiante, mais feliz até. E foi estranho porque eu esperava sentir vazio sem a Patrícia e os netos na minha vida.
mas o que eu sentia era paz. Uma paz profunda que vinha de saber que não estava mais vivendo para agradar ninguém. Não estava mais sendo pisada, não estava mais sendo invisível. Um mês depois daquela última conversa com a Patrícia, eu estava voltando da caminhada no parque, ainda suada e energizada pelo exercício, quando meu celular tocou. Era um número desconhecido. Normalmente eu não atendia, mas algo me fez atender dessa vez. Alô? Vó Célia, é o Gabriel. Meu coração disparou. Era meu neto mais velho. O único que sempre demonstrava carinho genuíno por mim. Gabriel, meu amor, como você está? Vó, eu tô com saudade. A senhora sumiu. Não vem mais em casa, não me liga, não responde minhas mensagens. Meu anjo, é que eu e sua mãe tivemos um desentendimento e... Eu comecei a explicar, mas ele me interrompeu. Eu sei, vó, eu sei de tudo. Mãe contou que a senhora pagava a escola da gente e parou de pagar porque ela falou aquela coisa horrível no churrasco. E você está bravo comigo? Minha voz saiu pequena. Bravo? Vó, eu te amo. Eu só queria ver você. Posso ir aí? A senhora pode me buscar? Eu tô aqui no colégio. Acabou a aula agora. Minha primeira reação foi dizer sim, correr buscar ele, matar a saudade. Mas eu respirei fundo. Gabriel, sua mãe sabe que você está me ligando? Não, ela tá trabalhando. Então eu não posso, meu amor. Não sem a autorização dela. Ele ficou em silêncio por um momento. E então disse algo que mudou tudo. Vó, tem uma coisa que você precisa saber. Uma coisa que eu descobri e não sei se devo contar ou não. Mas acho que você tem o direito de saber. Senti um frio na barriga. O que, Gabriel? Não dá para falar por telefone. Você pode me encontrar em algum lugar? Por favor, vó, é importante. A urgência na voz dele me assustou. Onde você quer que a gente se encontre? Na praça perto da padaria São José. Aquela que a gente sempre ia tomar sorvete, em 1 hora. Eu vou sozinho, não vou contar para ninguém. Gabriel, se isso causar problema com sua mãe... Vó, confia em mim. Você precisa saber disso. Eu concordei. Tomei um banho rápido, me troquei e fui para a praça. Cheguei antes dele e fiquei esperando num banco embaixo de uma árvore. E então vi ele chegando, mochila nas costas, aquele menino de 12 anos que estava virando adolescente rápido demais. Ele correu até mim e me abraçou com força, e eu senti as lágrimas virem. Nossa, como eu tinha sentido falta daquele abraço. A gente se sentou no banco e ele ficou em silêncio por um momento, mexendo nas mãos, claramente nervoso com o que ia dizer. E então, com a voz baixa, ele começou. Vó, semana passada eu ouvi uma conversa do meu pai no telefone. Ele estava falando com alguém sobre dinheiro, e ele disse que tem uma dívida grande, muito grande. Meu coração apertou. Que tipo de dívida, Gabriel? Não sei exatamente, mas parece que tem muito tempo já. E eles estão escondendo da senhora. Foi nesse momento que percebi, que entendi que havia muito mais nessa história do que eu imaginava, e que aquele domingo no churrasco tinha sido apenas a ponta de um iceberg muito mais sombrio e profundo. As palavras do Gabriel ficaram ecoando na minha cabeça como um sino de alarme. Dívida, dívida grande, muito tempo, escondendo de mim. Eu olhei para o meu neto, aquele menino de 12 anos com olhos preocupados demais para a idade dele, e senti uma mistura de gratidão e terror. Gratidão porque ele tinha vindo me contar. Terror pelo que eu poderia descobrir. Gabriel, você ouviu mais alguma coisa? Algum detalhe? Tentei manter a voz calma, mas minha mão tremeu quando segurei a dele. Ele pensou por um momento, os olhos fixos no chão de pedra da praça. Pai falava em números, números altos, e ele estava nervoso, vó, suando. Ele disse algo tipo que se não pagassem logo, ia ter consequência, e que a avó Elaine tinha se recusado a emprestar mais dinheiro. Mais dinheiro. Então já tinha emprestado antes. As peças começaram a se encaixar na minha cabeça, como um quebra-cabeça macabro. A proximidade repentina da Elaine há 3 anos. Os presentes caros, as viagens, todo aquele luxo ostensivo. Não era só pela bondade do coração dela. Tinha algo mais. Tinha sempre algo mais. Quando foi isso que você ouviu? Exatamente quando? Eu precisava de datas, de informações concretas. Na terça-feira passada, eu tinha voltado da escola e esqueci meu caderno no carro. Quando voltei para pegar,
Pai estava na garagem, sentado no banco do motorista, falando no telefone. Ele não me viu, e eu fiquei escondido, porque a voz dele estava estranha, vó. Ele estava com medo. Anderson com medo. O homem sempre tão confiante, sempre tão seguro de si, sempre tão pronto para menosprezar os outros. Com medo. Aquilo me disse que a situação era séria. Muito séria. Você contou para sua mãe o que ouviu? Gabriel balançou a cabeça. Não, porque depois daquela briga no churrasco, mãe e pai não param de discutir. Toda a noite, quando acham que a gente está dormindo. Sobre dinheiro, sobre a escola, sobre você. E ontem mãe disse que ia ter que vender as joias dela. Ela estava chorando, vó. Chorando muito. Joias. A Patrícia tinha uma coleção considerável de joias. Presentes que ela tinha ganhado ao longo dos anos, inclusive algumas peças caras que o pai dela, meu ex-marido, tinha dado antes de a gente se divorciar. Se ela estava vendendo as joias, é porque a água tinha batido na bunda mesmo. Eu abracei o Gabriel com força. Meu anjo, você fez muito bem em me contar. Muito bem mesmo. Mas agora eu preciso que você me prometa uma coisa. Não conta pra ninguém que você me contou isso, tá bom? É nosso segredo. E fica de olho. Se você ouvir mais alguma coisa, qualquer coisa, você me liga. Pode ser? Posso, vó. Mas a senhora vai fazer o quê? Eu olhei nos olhos dele. Vou descobrir a verdade. Toda ela. Voltei pra casa com a cabeça fervendo. Aquilo mudava tudo. Não era mais sobre orgulho ferido ou falta de reconhecimento. Tinha algo muito mais profundo acontecendo. Uma mentira sendo sustentada há anos, e eu tinha sido a tonta que financiou essa mentira sem saber. Cheguei no apartamento e fui direto pro meu computador velho. Precisava de ajuda. Ajuda especializada. Lembrei do Jorge, um ex-colega de trabalho que tinha se aposentado uns anos antes de mim e tinha aberto uma pequena empresa de consultoria financeira. A gente não falava há muito tempo, mas eu tinha guardado o contato. Liguei para ele. 3 toques e ele atendeu com aquela voz grossa e amigável que eu lembrava bem. Célia? Célia Ferreira? Quanto tempo? Oi, Jorge. Desculpa te incomodar depois de tanto tempo, mas eu preciso de ajuda. Ajuda profissional. O tom dele mudou imediatamente. O que aconteceu? Você tá bem? Contei tudo. O churrasco, a humilhação, a revelação sobre a escola e agora a conversa com o Gabriel sobre a dívida escondida. Quando terminei, ele ficou em silêncio por um momento antes de falar. Célia, isso é sério. Se realmente existe uma dívida grande que eles estão escondendo, você precisa saber os detalhes, porque isso pode afetar você diretamente, especialmente se tiverem usado seu nome para alguma coisa. Meu sangue gelou. Usar meu nome? Como assim? É comum em casos de dívida familiar. Às vezes um membro usa o CPF ou documentos de outro como fiador, avalista, essas coisas, sem a pessoa saber. Você tem certeza de que seus documentos estão seguros? Eu acho que sim. Mas Patrícia tem cópia de alguns documentos meus. Eu dei quando ela precisou atualizar meu cadastro como avó na escola. Célia, você precisa fazer algumas coisas urgentemente. Primeira, consulta o Serasa, SPC, todos os órgãos de proteção ao crédito. Vê se tem alguma dívida ou consulta no seu nome que você não reconheça. Segunda, se você tem conta conjunta ou cartão adicional com sua filha ou genro, cancela tudo imediatamente. Terceira, vou te passar o contato de um advogado amigo meu especializado em direito de família. Você vai precisar dele. A seriedade na voz do Jorge me assustou mais do que eu já estava assustada. Anotei tudo o que ele falou, agradeci e desliguei. As mãos tremiam quando abri o site do Serasa. Criei o cadastro, fiz o login e consultei minha situação. No começo parecia tudo normal, sem pendências, sem dívidas, score de crédito bom. Mas então eu vi. Na aba de consultas ao seu CPF havia uma lista enorme. Nos últimos 3 anos, meu CPF tinha sido consultado 17 vezes por instituições financeiras diferentes. Bancos, financeiras, empresas de crédito. Senti o chão sumir debaixo dos meus pés. Por que diabos meu CPF estava sendo consultado por financeiras se eu não tinha pedido nenhum empréstimo? Cliquei em cada consulta, anotei as datas, os nomes das instituições. E então vi algo que fez meu coração parar. 2 consultas eram de uma empresa de empréstimo consignado.
E tinham sido feitas há exatamente 2 anos. Liguei imediatamente para o banco onde tenho minha conta da aposentadoria. Esperei na linha por 15 minutos até conseguir falar com uma atendente. Bom dia, meu nome é Célia Ferreira Lima. Preciso saber se existe algum empréstimo consignado em meu nome. A moça pediu meus dados, fez a consulta e então disse: sim, senhora. Existe um empréstimo consignado ativo em seu nome, contratado em março de 2022, valor original de R$ 50.000, prazo de 60 meses. Atualmente estão sendo descontados R$ 783 mensais da sua aposentadoria. Eu não consegui falar. Literalmente fiquei sem voz. R$ 50.000, empréstimo que eu não fiz. Desconto que eu nunca percebi na minha aposentadoria porque não olhava extrato detalhadamente. Sempre achei que as variações fossem dos impostos e contribuições normais. Senhora, a senhora está aí? A voz da atendente me trouxe de volta. Eu não fiz esse empréstimo. Eu nunca autorizei isso. Isso é fraude. A senhora precisa ir até uma agência e registrar uma contestação formal. Vou te passar o protocolo dessa ligação. Anotei o protocolo com a mão tremendo tanto que mal conseguia escrever. Desliguei e fiquei olhando para o papel. R$ 50.000, em empréstimo fraudulento, no meu nome. Alguém tinha falsificado minha assinatura, tinha usado meus documentos, tinha me roubado, e eu tinha uma suspeita muito forte de quem tinha sido. Liguei para o Jorge de novo, contei sobre o empréstimo, ele xingou baixo do outro lado da linha. Célia, você precisa agir rápido, isso é crime, é estelionato. Você precisa ir na delegacia fazer um boletim de ocorrência. Mas Jorge, se foi minha filha... Se foi a Patrícia, Célia, eu sei que é difícil, mas se foi ela cometeu um delito grave. E você é a vítima. Você tem que se proteger. Eu sabia que ele estava certo, mas a ideia de denunciar minha própria filha na polícia era demais. Precisava ter certeza antes. Certeza absoluta. Jorge, tem como descobrir quem assinou o contrato do empréstimo? Se tem alguma gravação, alguma imagem? Depende do banco. Mas normalmente tem. Você pode pedir acesso a tudo isso quando contestar. E Célia, você vai precisar de um advogado. Não adie isso. Liga para o Dr. Henrique. Eu vou te mandar o contato por WhatsApp agora. Conta tudo para ele. Hoje ainda. Recebi o contato e liguei imediatamente. Dr. Henrique me atendeu pessoalmente. Escutou minha história inteira sem me interromper e no final disse: Dona Célia, vamos trabalhar em 2 frentes. Primeira, contestação do empréstimo fraudulento e recuperação dos valores descontados indevidamente. Segunda, investigação completa da situação financeira da sua filha e genro. Preciso que a senhora assine uma procuração me autorizando a agir em seu nome. Pode vir no meu escritório amanhã cedo? Concordei. Desliguei o telefone e desabei no sofá. R$ 50.000. Minha filha tinha roubado R$ 50.000 de mim, usando meu nome, minha confiança, minha condição de mãe que nunca negaria ajuda se fosse pedida. Ela não pediu. Ela simplesmente roubou. E ficou me humilhando, me menosprezando, me comparando com a Elaine, enquanto usava meu dinheiro. Dinheiro que eu nem sabia que estava perdendo, para bancar o estilo de vida dela. A raiva que eu senti naquele momento era diferente da raiva que tinha sentido no churrasco. Era fria, era calculada, era definitiva. Não era mais sobre orgulho ferido. Era sobre ser roubada pela pessoa que eu mais amava no mundo. Passei a noite acordada, olhando documentos antigos, extratos bancários, tentando encontrar mais sinais do roubo. E encontrei. Pequenas coisas que nunca tinham me chamado a atenção antes. Uma fatura de cartão de crédito estranhamente alta 3 anos atrás, que eu paguei achando que tinha esquecido alguma compra. Compras que eu não lembrava de ter feito, mas que eu justifiquei na cabeça como esquecimento da idade. Tudo fazia sentido agora. Ela tinha acesso aos meus dados, tinha cópias dos meus documentos, e tinha usado tudo sem nenhum remorso. Na manhã seguinte, fui direto para o escritório do Dr. Henrique. Um homem de uns 50 anos, cabelo grisalho, olhar sério, mas gentil. Ele me recebeu pessoalmente, ofereceu café, me fez sentar numa poltrona confortável. E então abriu um caderno e começou a fazer perguntas. Muitas perguntas. Sobre meu relacionamento com a Patrícia, sobre o histórico financeiro dela, sobre o Anderson, sobre a Elaine, sobre tudo.
Eu respondi tudo o que sabia, e ele anotava meticulosamente. Dona Célia, vou ser direto com a senhora. O que temos aqui é um caso clássico de abuso financeiro de idoso. Sua filha, possivelmente com a cumplicidade do marido, cometeu fraude usando seus documentos para contrair empréstimo sem sua autorização. Isso é crime previsto no Código Penal e também no Estatuto do Idoso. As penas são graves. Mas ela é minha filha. Minha voz saiu fraca. E ela te roubou 50 mil reais, mais os juros do empréstimo que você está pagando há 2 anos sem saber. Estamos falando de aproximadamente 60 mil reais já descontados da sua aposentadoria. E possivelmente há mais que ainda não descobrimos. Ele me olhou com seriedade. A senhora tem 2 opções: confrontar ela diretamente e tentar uma solução extrajudicial, ou fazer um boletim de ocorrência e deixar a justiça agir. O que você acha que eu deveria fazer? Sinceramente, acho que a senhora deveria confrontar primeiro, dar a chance dela confessar e tentar reparar o dano. Se ela se recusar, aí sim a gente parte para a via judicial. Mas a senhora precisa estar preparada. Isso pode destruir permanentemente sua relação com sua filha. Doutor, acho que essa relação já está destruída. Ela deixou claro o que pensa de mim. Ele assentiu. Então, vamos fazer o seguinte. Eu vou preparar toda a documentação da contestação do empréstimo. Vou solicitar ao banco as gravações, imagens, todos os documentos da contratação. Vou fazer uma perícia grafotécnica para confirmar que não é sua assinatura. E enquanto isso, a senhora marca um encontro com sua filha. Um encontro formal, num lugar neutro, e confronta ela com o que a gente descobriu. Eu posso estar presente, se a senhora quiser. Pensei por um momento. Não. Quero fazer isso sozinha. Mas tem como eu gravar a conversa? Pode gravar sim, é legal, desde que a senhora seja parte da conversa. E vai ser importante ter esse registro. Saí do escritório com uma pasta cheia de documentos e um gravador digital que o Dr. Henrique me emprestou. Cheguei em casa e mandei uma mensagem para o celular da Patrícia. A primeira mensagem que eu mandava desde aquele dia terrível. Patrícia, precisamos conversar. Urgente. Sexta-feira, 12h, na padaria São José. Venha sozinha. Não é pedido, é obrigação. Ela demorou 3 horas para responder. Tá bom, mãe, eu vou. Os dias até sexta-feira foram eternos. Eu revisei todos os documentos que o Dr. Henrique tinha me dado. Li e reli o contrato do empréstimo que ele conseguiu cópia. Vi a assinatura que alguém tinha falsificado, muito parecida com a minha, mas não era minha. Vi os documentos que tinham sido anexados. Cópias do meu RG e CPF que eu tinha dado para Patrícia quando ela pediu para atualizar cadastro na escola. Tudo estava ali. A prova do roubo. A prova da traição. Na sexta-feira, cheguei na padaria 15 minutos antes do combinado. Escolhi uma mesa no canto, longe das outras pessoas. Coloquei o gravador no bolso da calça, já ligado, e esperei. A Patrícia chegou exatamente 12h. Ela estava diferente. Mais magra, com olheiras, o cabelo meio desarrumado. Sentou na minha frente sem dizer oi, sem sorrir. Que foi, mãe? Qual a urgência? Eu coloquei a pasta em cima da mesa. Devagar, metodicamente. Abri e tirei o contrato do empréstimo. Coloquei na frente dela. E vi o exato momento em que o rosto dela ficou branco. Você pode me explicar o que é isso, Patrícia? Ela abriu e fechou a boca várias vezes. Pegou o papel com mãos tremendo, olhou e então colocou de volta na mesa. Mãe, eu posso explicar? Então explica. Explica como um empréstimo de 50 mil reais foi feito no meu nome, com minha assinatura falsificada, usando documentos que eu te dei, confiando em você. Explica. As lágrimas vieram rápido nos olhos dela. Mãe, a gente estava desesperado. A gente tinha uma dívida enorme e... Que dívida? O Anderson. Ele fez um investimento que deu errado. Perdemos muito dinheiro. E os credores estavam cobrando, ameaçando. A gente não sabia o que fazer. E ao invés de me pedir ajuda, ao invés de vir conversar comigo como adultos, vocês decidiram me roubar? Não foi roubo, mãe. A gente ia devolver. Quando, Patrícia? Quando exatamente vocês iam devolver 50 mil reais para mim? Ou melhor, 60 mil, porque são 2 anos de parcelas saindo da minha aposentadoria. Eu me inclinei para frente, a voz baixa, mas firme. Você acha que eu sou idiota? Você roubou de mim, falsificou minha assinatura, cometeu um crime.
E ainda teve a coragem de me humilhar, de me comparar com a Elaine, de dizer que eu não sou uma boa mãe, enquanto me roubava pelas costas. Ela estava chorando muito agora, o corpo inteiro tremendo. Mãe, me perdoa. Por favor, me perdoa. Eu fiz uma burrada, eu sei. Mas eu te amo. Eu juro que te amo. Amor não rouba, Patrícia. Amor não falsifica. Amor não humilha. Peguei o contrato de volta e guardei na pasta. Você tem duas opções. Primeira, você assume a dívida toda, transfere o empréstimo para o seu nome e me devolve cada centavo que já foi descontado da minha aposentadoria nesses 2 anos. Segunda, eu vou na delegacia e faço um boletim de ocorrência por estelionato e abuso financeiro de idoso. Você decide. Ela me olhou apavorada. Mãe, como eu vou conseguir 60 mil reais? Eu não tenho esse dinheiro. Não é problema meu, Patrícia. Você criou esse problema. Você resolve. Vende a casa. Vende os carros. Pede para Elaine. Pede para o Anderson. Eu não me importo. Mas você vai me devolver até o último centavo. E vai fazer isso em 30 dias. Se em 30 dias esse dinheiro não estiver na minha conta, eu vou para a delegacia. Levantei da cadeira, peguei minha pasta. Mas antes de sair, me virei mais uma vez. Ah, e Patrícia, não precisa mais se preocupar com a escola dos meninos, porque depois do que você fez, eu não vou nunca mais gastar um centavo com nada que envolva você ou sua família. Você está sozinha agora, completamente sozinha. Saí daquela padaria com a cabeça erguida, deixando minha filha chorando sozinha naquela mesa. E dessa vez, não senti pena, não senti dúvida. Só senti uma fria determinação de garantir que justiça fosse feita. De um jeito ou de outro, ela ia pagar pelo que fez. Os 30 dias que eu tinha dado para Patrícia pareceram passar num ritmo estranho, lentos e rápidos ao mesmo tempo. Lentos porque cada manhã eu acordava com aquele peso no peito de ter uma filha que me roubou. Rápidos porque eu sabia que o prazo estava chegando e provavelmente ela não conseguiria juntar o dinheiro. E eu estava pronta para cumprir minha palavra. Estava pronta para ir na delegacia. Estava pronta para levar aquilo até as últimas consequências. Durante essas 4 semanas, Dr. Henrique trabalhou incansavelmente no meu caso. Ele conseguiu a perícia grafotécnica que confirmou que não era minha assinatura no contrato. Conseguiu as imagens da câmera de segurança do banco no dia da suposta contratação. E não era eu quem estava lá. Era uma mulher com meu tipo físico aproximado, usando óculos escuros e boné. Mas definitivamente não era eu. O banco já tinha admitido a falha no processo de verificação de identidade e concordado em cancelar o empréstimo e devolver os valores descontados. Mas isso não absolvia a Patrícia do que ela tinha feito. Mais grave, Dr. Henrique descobriu que não era só aquele empréstimo. Havia um cartão de crédito adicional em meu nome que eu nunca autorizei, com uma dívida de 12 mil reais. Havia uma conta de luz de um imóvel comercial, o consultório da Patrícia, que estava em meu CPF como corresponsável há 3 anos, com atrasos constantes afetando meu score de crédito. Quando somou tudo, o prejuízo total que a Patrícia me causou chegava perto de 80 mil reais. 80 mil reais. Era quase 3 anos da minha aposentadoria inteira. Era tudo que eu tinha economizado ao longo de décadas trabalhando. Era o resultado de uma vida inteira de sacrifício. E minha filha tinha torrado tudo sem nenhum remorso. Durante esses 30 dias, Patrícia me ligou 17 vezes. Mandou 46 mensagens. Todas desesperadas, todas prometendo que ia arranjar o dinheiro, todas implorando mais prazo. Eu não respondi nenhuma. Porque já tinha dado minha palavra. 30 dias ou delegacia. Não tinha negociação. No 28º dia, ela apareceu na porta do meu apartamento. Era noite, quase 10 horas. Eu estava pronta para dormir quando a campainha tocou. Olhei pelo olho mágico e lá estava ela, acompanhada do Anderson. Os dois com cara de quem não dormia direito há semanas. Pensei em não atender, mas algo me fez abrir a porta. Mãe, por favor. A Patrícia começou, mas eu levantei a mão. Vocês têm exatamente 5 minutos. Falem o que vieram falar. O Anderson foi quem falou primeiro. Pela primeira vez, desde que eu conhecia aquele homem, ele estava humilde, sem aquela arrogância de sempre. Dona Célia, eu vim pedir desculpas. Tudo isso foi culpa minha. O investimento que deu errado, a dívida...
Eu pressionei a Patrícia a fazer aquele empréstimo no nome da senhora. Ela não queria, mas eu insisti. Olhei nos olhos dele e vi medo. Medo real. E por que você fez isso, Anderson? Por que não vieram me pedir ajuda de forma honesta? Ele abaixou a cabeça. Porque eu tinha vergonha. Tinha vergonha de admitir que tinha falhado. Que tinha perdido dinheiro da família num investimento idiota. E achei que conseguiria recuperar rápido, que a senhora nunca precisaria saber. Mas não recuperou, né? E quanto tempo vocês acharam que conseguiriam esconder? Mãe, a Patrícia interveio. A gente juntou algum dinheiro. Vendemos o carro do Anderson. Vendemos minhas joias. Pedimos emprestado para Elaine. Ela emprestou 20 mil. Conseguimos juntar 52 mil reais. Não é o valor total, eu sei. Mas é tudo o que conseguimos em um mês. Por favor, aceita. E me dá mais tempo pro resto. 52 mil reais. Eles realmente tinham corrido atrás. Mas ainda faltava quase 30 mil para completar o valor total do prejuízo. Quanto tempo mais vocês acham que precisam? 6 meses. O Anderson respondeu rápido. Em 6 meses a gente consegue os 30 mil restantes. A gente assina um documento, um contrato, o que a senhora quiser. Mas, por favor, não faz o boletim de ocorrência. Olhei para um, olhei para o outro. A Patrícia tinha os olhos vermelhos e inchados. O Anderson estava com a barba por fazer, roupa amarrotada. Eles estavam destruídos. E parte de mim sentiu uma satisfação sombria vendo aquilo. Mas a outra parte, aquela parte que ainda era mãe, sentia dor. Tem uma condição, eu disse. Qualquer coisa. A Patrícia respondeu imediatamente. Eu quero um encontro. Com vocês dois, com a Elaine e com seus pais, Anderson. Quero todo mundo numa mesa. E quero que vocês contem a verdade toda. Para todo mundo. Sobre a dívida, sobre o empréstimo fraudulento, sobre tudo. Quero que enfrentem a vergonha que têm tanto medo de enfrentar. Se vocês fizerem isso, eu aceito os 52 mil agora e dou 6 meses para o resto. Eles se entreolharam. A Patrícia estava pálida. Mãe, a Elaine não pode saber de tudo isso. Por quê? Porque vocês têm medo dela descobrir que não são o casal perfeito que fingem ser? Porque têm medo de perder os favores dela? Então pronto. Escolham. Ou enfrentam a verdade de cara limpa, ou eu vou na delegacia segunda-feira de manhã. Depois de um longo silêncio, Anderson assentiu. Tá bom. A gente faz. Ótimo. Sábado, 3 horas da tarde, aqui no meu apartamento. Tragam todo mundo. Eles concordaram e foram embora. Fechei a porta e respirei fundo. O confronto final estava marcado. E dessa vez seria em meus termos. O sábado chegou com um céu pesado e nublado, ameaçando chuva. Passei a manhã arrumando o apartamento, preparando café e alguns salgados. Não por hospitalidade, mas porque precisava manter as mãos ocupadas para não enlouquecer de nervosismo. Às 2h30, Dona Neuza bateu na porta. Vim dar apoio moral, filha. O doutor Henrique também disse que vinha? Disse. Ele vai chegar às 3 em ponto. Ela apertou minha mão. Você é forte. Vai dar tudo certo. Às 3 horas, todos começaram a chegar. Primeiro a Patrícia e o Anderson. Depois a Elaine. Impecável como sempre num conjunto de linho branco, mas com uma expressão confusa no rosto. Depois os pais do Anderson, seu Mário e Dona Conceição. Um casal de classe média que eu conhecia apenas superficialmente. E por último, o doutor Henrique, de terno cinza, pasta executiva na mão, postura profissional. Minha sala de estar nunca tinha estado tão cheia. Organizei cadeiras extras, ofereci café que ninguém quis. E então me sentei na poltrona que tinha sido do meu pai. Uma peça antiga, mas confortável que sempre me fazia sentir forte. Dona Neuza sentou ao meu lado. Doutor Henrique ficou em pé, encostado na parede, apenas observando. Obrigada por virem. Eu comecei, a voz firme apesar do coração disparado. Eu chamei todos vocês aqui porque tem uma situação muito grave que precisa ser esclarecida. E essa situação envolve a Patrícia e o Anderson diretamente. A Elaine franziu a testa. Célia, do que você está falando? Estou falando de abuso financeiro, de fraude, de roubo. Peguei a pasta que estava na mesinha de centro e tirei os documentos. Há 2 anos, um empréstimo de 50 mil reais foi contraído em meu nome, sem minha autorização, usando meus documentos falsificados. Há 3 anos, um cartão de crédito adicional foi emitido em meu nome sem meu conhecimento,
acumulando 12 mil reais de dívida. E há 3 anos, meu CPF foi colocado como corresponsável na conta comercial do consultório da Patrícia, gerando atrasos que prejudicaram meu crédito. Total do prejuízo, 80 mil reais. Silêncio absoluto. Seu Mário e Dona Conceição ficaram brancos. A Elaine deixou a xícara de café cair no chão. O líquido se espalhou pelo tapete, mas ninguém se moveu. Patrícia começou a chorar baixinho. E quem foi responsável por isso? Dona Conceição perguntou, a voz trêmula. Eu apontei para Patrícia e Anderson. Eles dois, com a Patrícia executando e o Anderson planejando. Isso não é verdade. Anderson se levantou, vermelho. Eu não planejei nada. Foi a Patrícia que... Para de mentir! Eu gritei. E todo mundo se assustou porque eu nunca gritava. Nunca. Você mesmo admitiu para mim há 2 dias que pressionou a Patrícia a fazer o empréstimo fraudulento. Que foi você quem perdeu dinheiro num investimento idiota. Pelo menos tenha a dignidade de assumir. Seu Mário se virou para o filho. Anderson, isso é verdade? O Anderson afundou na cadeira, derrotado. É verdade. Eu investi em bitcoins em 2021. Achei que ia ficar rico. Coloquei 200 mil reais, tudo que a gente tinha economizado, mais empréstimos. E perdi tudo quando o mercado caiu. Fiquei desesperado. Os credores estavam cobrando, ameaçando processar. E eu pedi para Patrícia pegar dinheiro emprestado com a dona Célia. Mas vocês não pediram emprestado, eu corrigi, minha voz gelada. Vocês roubaram, tem diferença. Se tivessem vindo me pedir ajuda honestamente, talvez eu ajudasse. Mas vocês decidiram me tratar como uma idiota, como uma velha senil que não perceberia o roubo. Elaine estava processando tudo, os olhos indo da Patrícia para mim e de volta. Patrícia, me diz que isso não é verdade. Me diz que você não fez isso. A Patrícia não conseguiu olhar nos olhos da sogra. Eu fiz, Elaine. Eu fiz e eu não tenho desculpa. Eu estava desesperada. A gente ia perder a casa, os carros, tudo. E minha mãe sempre foi tão disponível, sempre pagando a escola, sempre ajudando. Eu achei que ela nem ia perceber. Como eu não ia perceber? Minha voz subiu de novo. 80 mil reais, Patrícia. Mais de 3 anos da minha aposentadoria. Eu trabalhei 30 anos como professora para juntar esse dinheiro. E você torrou tudo para manter um estilo de vida que não podia pagar. Dona Conceição estava chorando agora. Meu Deus, meu filho é um ladrão. Não, mãe, não é assim. Anderson tentou argumentar, mas o pai o interrompeu. Cala a boca, Anderson. Você roubou uma senhora de 65 anos. Você usou a confiança que ela tinha na esposa para cometer um crime. Como você pôde? O Anderson começou a chorar também. Lágrimas grossas de homem adulto que finalmente entendeu a dimensão da merda que fez. Eu sinto muito mesmo. Eu vou pagar tudo de volta, eu juro. Eles já juntaram 52 mil reais, eu disse, tirando o envelope que estava dentro da pasta. Está aqui, em dinheiro. Venderam o carro, as joias, pediram emprestado. Faltam mais 28 mil reais, que eles prometeram pagar em 6 meses. Dr. Henrique finalmente falou, sua voz profissional preenchendo a sala. E eu, como advogado da dona Célia, preparei um contrato de confissão de dívida. Os senhores Patrícia e Anderson vão assinar reconhecendo o débito total de 80 mil reais, com multa e juros caso não cumpram o prazo de pagamento do restante. Se houver inadimplência, Dona Célia pode executar a dívida judicialmente, o que pode resultar em penhora de bens. E caso ela decida, ainda pode fazer o boletim de ocorrência por estelionato, pois o prazo prescricional do crime ainda está valendo. Ele colocou o contrato em cima da mesa. Um documento oficial, com tudo especificado em termos jurídicos que não deixavam margem para interpretação. Assinem aqui os dois. Patrícia pegou a caneta com mão tremendo. Olhou para mim uma última vez, como se esperasse que eu dissesse que estava tudo bem, que estava perdoada. Mas eu não disse nada, só retribuí o olhar com frieza. Ela assinou. Anderson assinou em seguida. Dr. Henrique pegou o documento, colocou na pasta dele e saiu uma via para mim. Está feito, eu disse. Agora tem mais uma coisa que precisa ser dita aqui. Olhei diretamente para Elaine. Você, Elaine, você sabia de alguma coisa? Ela balançou a cabeça rapidamente. Não, eu juro que não.
Eu só emprestei 20 mil reais para eles essa semana porque a Patrícia me disse que era para cobrir uma dívida antiga, mas não sabia de nada disso. E você acha que é inocente nisso tudo? Minha voz tinha um tom acusatório que fez ela se encolher. Você passou os últimos 3 anos usando seu dinheiro como arma para diminuir minha importância na vida da minha filha e dos meus netos. Você comprou o afeto deles com presente caro enquanto eu quebrava as costas trabalhando para dar o essencial. Você criou um ambiente de competição tóxica, onde minha filha aprendeu que amor se mede por quanto você gasta. Você pode não ter roubado meu dinheiro diretamente, mas você roubou minha dignidade. E isso também tem preço. Elaine ficou sem palavras. Pela primeira vez desde que eu conhecia aquela mulher, ela não tinha resposta pronta. Não tinha sorriso confiante. Estava apenas pequena. Eu não vou processar vocês, eu continuei, voltando meu olhar para Patrícia e Anderson. Não vou fazer o boletim de ocorrência. Não porque vocês merecem minha clemência, mas porque eu não quero que meus netos tenham os pais na cadeia. Mas tem condições. Primeira, o contrato que vocês assinaram vai ser cumprido à risca, nem um dia de atraso. Segunda, eu quero acesso total às crianças. Vocês não vão mais controlar quando e como eu vejo meus netos. Terceira, acabou essa palhaçada de me comparar com a Elaine, de me diminuir, de me tratar como segunda opção. Se vocês querem que eu continue na vida de vocês, vão aprender a me respeitar. Porque dignidade não se negocia. Não mais. Levantei da poltrona, peguei o envelope com o dinheiro, guardei na gaveta. Podem ir embora agora. Todos vocês. Preciso descansar. Um por um, eles saíram. Seu Mário e Dona Conceição saíram primeiro, destruídos pela vergonha do filho. Depois a Elaine, cabisbaixa. Depois o Anderson. A Patrícia foi a última. Parou na porta, virou para mim. Mãe, Não, eu interrompi. Não agora. Talvez um dia eu consiga ouvir seu pedido de desculpas. Mas não hoje. Hoje eu só quero que você saia. Ela saiu. A porta fechou. E eu finalmente respirei. Dona Neuza me abraçou. Dr. Henrique apertou meu ombro com respeito. A senhora foi incrível, Dona Célia. Incrível. Mas eu não me sentia incrível. Me sentia vazia. Porque tinha acabado de fazer algo que nunca pensei que faria. Tinha virado as costas completamente para minha filha. E mesmo sabendo que era o certo, que era necessário, ainda doía como uma facada no peito. Meses se passaram desde aquele sábado terrível. 6 meses que mudaram completamente o rumo da minha vida de formas que eu nunca imaginei. E agora, sentada na varanda do meu apartamento numa manhã ensolarada de um sábado qualquer, tomando meu café com leite e olhando o movimento da rua lá embaixo, eu posso finalmente contar como essa história terminou. Ou melhor, como ela recomeçou. O primeiro mês depois do confronto foi o mais difícil. Patrícia e Anderson sumiram completamente. Não ligavam, não mandavam mensagem, não apareciam. As crianças continuavam na escola. Eles tinham conseguido negociar um parcelamento direto das mensalidades, mas eu não via meus netos. Isso doía. Doía muito. Especialmente quando Gabriel me ligava escondido, chorando, dizendo que tinha saudade. Mas eu me mantive firme. Eu tinha colocado minhas condições, e se eles não quisessem respeitar, o problema era deles. Foi no final do 2º mês que a Patrícia finalmente ligou. Era um domingo à tarde, e quando vi o nome dela na tela do celular, meu coração acelerou. Pensei em não atender, mas atendi. Mãe, sou eu. Oi, Patrícia. Silêncio constrangido do outro lado. E então, as crianças estão perguntando por você, principalmente o Gabriel. Ele não para de perguntar quando vai ver a avó. E o que você responde para ele? Que a gente teve um desentendimento. Mas ele é esperto, mãe. Ele sabe que é mais que isso. Eu respirei fundo. Se vocês querem que eu veja as crianças, as regras são as que eu coloquei. Acesso total, sem supervisão de vocês, sem controle. Eu vou buscá-los na escola quando eu quiser, vou levá-los para passear e vocês não vão questionar. Outra pausa. Tá bom, pode ser. E foi assim que começou a reconstrução. Lenta, dolorosa, mas começou. Voltei a ver meus netos toda semana. Todo sábado eu buscava os 3 e a gente passava o dia juntos. Ia no parque, no cinema, na sorveteria. E pela primeira vez, sem a pressão de estar bancando a educação deles, sem o peso da exploração financeira, eu conseguia realmente aproveitar a companhia deles.
Gabriel tinha crescido tanto nesses meses. Lucas estava mais falante. E Sofia tinha perdido o dente da frente e fazia questão de mostrar o buraquinho toda hora que sorria. Com a Patrícia e o Anderson, a relação ficou diferente, formal, educada, mas distante. Eles pagaram as parcelas do acordo religiosamente. A cada dia 10 do mês, uma transferência de R$ 4.600 caía na minha conta. O Dr. Henrique acompanhava tudo, anotava cada pagamento. No 6º mês, o último pagamento foi feito. R$ 80 mil recuperados. Completamente. Foi quando a Patrícia pediu para me ver. Sozinha, sem Anderson, sem crianças, só eu e ela. Marcamos num café pequeno perto da minha casa. Quando cheguei, ela já estava lá, sentada numa mesa de canto, mexendo nervosamente no açucareiro. Oi, mãe. Obrigada por vir. Sentei em silêncio, pedi um café preto, esperei ela falar. Eu queria te dizer que a gente pagou tudo. Os 80 mil estão pagos. A dívida está quitada. Eu sei. Recebi o último pagamento essa semana. Ela assentiu, mordendo o lábio. E eu queria te dizer também que eu sinto muito. Por tudo. Pelo empréstimo, pela fraude, pela humilhação no churrasco, por ter te tratado mal todos esses anos. Eu não tenho desculpa. Eu fui horrível. E eu entendo se você nunca conseguir me perdoar. Olhei para ela. Minha filha, que tinha crescido, envelhecido, mudado tanto nos últimos meses. Os cabelos dela tinham alguns fios brancos que não estavam lá antes. O rosto estava mais magro, mais marcado. Ela tinha sofrido. E parte de mim sentiu pena. Mas a outra parte, aquela parte que tinha sido violada e desrespeitada, ainda estava com raiva. Patrícia, perdoar não significa esquecer. Não significa que as coisas vão voltar a ser como eram antes. Porque não vão. Nunca vão. Você quebrou algo entre a gente que não tem como consertar completamente. Ela começou a chorar. Eu sei, mãe. Eu sei. Mas eu quero tentar. Quero passar o resto da minha vida tentando reconquistar sua confiança. Mesmo que nunca consiga completamente, eu quero tentar. E foi nesse momento que eu entendi algo importante. Perdoar não é para a pessoa que te fez mal. Perdoar é para você mesma. É para se libertar do peso do rancor, do ódio, da mágoa que te consome por dentro. Eu podia passar o resto da vida odiando a Patrícia, remoendo o que ela tinha feito. Ou podia escolher perdoar, não esquecer, mas perdoar e seguir em frente com minha vida. Eu vou tentar perdoar você, Patrícia. Não por você, por mim, porque eu não quero passar o resto dos meus dias carregando esse peso. Mas isso não significa que a gente vai voltar a ter a relação que tínhamos antes. Isso não significa que eu vou confiar em você de novo tão cedo. Vai demorar. Talvez anos. Talvez nunca. Ela limpou as lágrimas. Eu entendo. E eu aceito. Obrigada, mãe. Por tudo. Por ter criado eu sozinha. Por ter pagado a escola dos meus filhos quando eu não conseguia. Por ter me dado essa segunda chance. Eu não mereço você. Nunca mereci. Não, você não merecia. Eu concordei. Sem crueldade. Apenas honestidade. Mas eu te criei para ser melhor que isso. E você ainda pode ser. Você ainda tem tempo de ser a filha que eu sempre quis que você fosse. A escolha é sua. Terminamos o café em silêncio confortável. E quando saímos, ela me abraçou na porta do café. Um abraço apertado, desesperado, de quem sabe que quase perdeu tudo. Eu abracei de volta. Não com o mesmo desespero, mas com uma aceitação tranquila de que aquilo era o começo de algo novo. Não a restauração do antigo, mas a construção do novo. E quanto ao Anderson? Ele perdeu o emprego na multinacional 3 meses depois do confronto. A história da fraude tinha vazado e a empresa não queria alguém com esse tipo de passado. Ele conseguiu outro emprego, num cargo menor, ganhando menos. Eles tiveram que vender a casa de 3 andares e mudar para um apartamento menor. O padrão de vida caiu drasticamente. As roupas de marca sumiram. Os restaurantes caros viraram história. E sabe de uma coisa? As crianças nem notaram. Elas continuaram felizes do mesmo jeito. A Elaine também mudou. Depois daquele sábado, ela parou com os presentes caros e as ostentações. Começou a aparecer menos, a ser mais discreta. E numa tarde, ela me ligou pedindo para conversar. A gente se encontrou no mesmo café onde eu tinha me encontrado com a Patrícia. Célia,
Eu pensei muito sobre o que você disse naquele dia, sobre eu ter usado dinheiro para diminuir você. E você tem razão. Eu fiz isso. E eu sinto muito. Olhei para ela. Pela primeira vez, vi humildade genuína naquela mulher. Por que você fez isso, Elaine? Por que era tão importante para você ser a sogra perfeita? Ela suspirou. Porque depois que meu marido morreu, eu me senti tão vazia, tão inútil. Eu tinha dinheiro, mas não tinha propósito. E quando conheci a Patrícia, quando vi aquela família linda, eu quis fazer parte, quis ser importante para eles. E a única coisa que eu sabia fazer era dar dinheiro, dar presente, comprar afeto. Porque eu nunca aprendi a simplesmente ser presente, ser útil de forma simples. E naquele momento eu entendi. Entendi que a Elaine também era uma mulher quebrada do jeito dela. Só que ao invés de ser invisível como eu, ela era invisível pelo excesso, pelo dinheiro que ofuscava a pessoa. Você ainda pode aprender, Elaine. Ainda dá tempo. Ela sorriu, um sorriso triste. Você acha? Acho. Mas vai ter que parar de tentar comprar amor. Vai ter que aprender que presença vale mais que presente. Que uma conversa sincera vale mais que uma viagem cara. Que ser ouvido vale mais que ser presenteado. Ela assentiu, pensativa. E foi embora. Não sei se ela realmente mudou. Mas eu plantei a semente. Hoje, quase um ano depois daquele churrasco que mudou tudo, eu olho para minha vida e vejo que sou uma pessoa diferente, mais forte, mais respeitada, mais feliz. Voltei a fazer as coisas que amo. Continuo dando aulas particulares, mas agora porque quero, não porque preciso. O dinheiro que economizo vai para o meu futuro, não para o sustento de quem não me valorizava. Matriculei num curso de fotografia que sempre quis fazer. Viajei para a Bahia sozinha e passei uma semana na praia curtindo a vida. Reencontrei velhos amigos, fiz novos amigos e pela primeira vez em décadas me sinto completa. Completa sozinha, sem precisar da validação de ninguém. Meus netos continuam na minha vida. Todo sábado é nosso. Gabriel me contou semana passada que quer ser advogado quando crescer, por causa do Dr. Henrique que ele conheceu naquele dia. Lucas quer ser professor, como eu, e Sofia quer ser veterinária. Eu ouço os sonhos deles e me emociono, porque sei que agora eles têm uma avó presente de verdade, não uma avó que existe apenas para resolver problema financeiro. E a Patrícia? A gente se fala, não todo dia, mas regularmente. Ela ainda está pagando o preço das escolhas que fez, financeiramente, emocionalmente, socialmente, mas ela está tentando, está aprendendo, e eu estou dando tempo e espaço para ela crescer. Ontem ela me ligou. Mãe, eu estava pensando, você quer vir almoçar aqui em casa domingo? Só a gente. Eu, você e as crianças. Sem Anderson, sem Elaine, sem ninguém. Só a família. E pela primeira vez em quase um ano, eu disse sim. Porque no final das contas, eu aprendi que dignidade não é sobre se vingar. Não é sobre destruir quem te fez mal. É sobre estabelecer limites. É sobre exigir respeito. É sobre ensinar às pessoas que você tem valor e que esse valor não é negociável. E quando você ensina isso de verdade, quando você demonstra isso com ações e não apenas com palavras, as pessoas aprendem. Ou elas aprendem, ou elas saem da sua vida. E ambas as opções são vitórias. Minha vida hoje é mais simples que era antes, mais tranquila, mais leve. Eu não sustento o luxo de ninguém, não financio os sonhos de ninguém. Não me sacrifico em silêncio. E sabe de uma coisa? Eu nunca fui tão feliz. Então fica aqui minha mensagem final para você que está lendo, que talvez esteja passando por algo parecido. Não tenha medo de cobrar respeito. Não tenha medo de estabelecer limites. Não tenha medo de cortar quem te explora, mesmo que seja sangue seu. Porque família verdadeira não é quem tem o mesmo sobrenome que você. Família verdadeira é quem te trata com dignidade, com amor, com respeito. E se você está sendo explorado, sendo invisível, sendo tratado como segunda opção, levanta, olha nos olhos de quem te desrespeita e fala, chega, porque sua dignidade vale mais que qualquer relacionamento, vale mais que qualquer dinheiro, vale mais que qualquer medo de ficar sozinho. E quando você aprende isso de verdade, quando você internaliza isso de verdade, sua vida muda, completamente. A minha mudou. E a sua pode mudar também.
Se essa história tocou seu coração, se você conhece alguém passando por algo parecido, compartilhe. Deixe seu comentário contando sua experiência e se inscreva no canal para não perder as próximas histórias. A próxima está passando na sua tela agora. Clica e descubra.